E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema solar, tá certo? Quão grande é o sistema solar e quais são os mistérios que ele tem para revelar. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Vamos conhecer essas distâncias astronômicas relacionadas ao nosso lar, né? Que é esse sistema, tá bom? Primeiramente, pessoal, antes de falar sobre o sistema solar, eu gostaria de dizer do que ele é composto, tá certo? Então, o nosso sistema solar ele é basicamente composto pelo Sol e alguns planetas, cometas e asteroides. Basicamente, aquilo que a gente vinha falando na nossa última aula, tá certo? A nossa Via Láctea, em particular, ela tem um tamanho, né, de aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. O que isso significa? Significa que se você se propusesse a atravessar a Via Láctea numa nave que pudesse viajar à velocidade da luz, a gente vai ver mais para frente na próxima aula que isso é uma impossibilidade física, né? Mas se você pudesse, você demoraria 100 mil anos para poder atravessar a nossa galáxia, que se chama Via Láctea, tá certo? A gente acredita que no centro da Via Láctea existe um buraco negro supermassivo que mantém a coesão de todo o sistema, ou seja, as estrelas, né, em movimento, né, circular ao redor desse imenso buraco negro, tá bom? Então esse seria o diâmetro da nossa galáxia, tá bom? A nossa posição relativa, né, se você pudesse enxergar a Via Láctea, você consegue enxergar olho nu a Via Láctea? É claro que sim. Se você for para um local extremamente escuro, você vai perceber que existe uma iluminação, tá certo? Existe uma iluminação, uma concentração de estrelas. Essa concentração de estrelas, né, onde você verificar que é mais claro, esse seria o olho da nossa galáxia, onde provavelmente se encontra um buraco negro supermassivo, tá bom? Aliás, provavelmente não, se encontra. Recentemente foi feita uma imagem, né, desse buraco negro supermassivo que fica ali na constelação de Sagitário. Então, numa noite muito escura, né, você com todas as luzes apagadas, se você observar, você vai ver uma claridade, uma tênue claridade. Essa claridade ela é referente a esse buraco negro supermassivo e onde você tem a maior concentração de estrelas. Basicamente, a ideia é a seguinte: o nosso Sol ele está localizado na periferia dessa Via Láctea. Então nós estaríamos localizados aqui numa dessas espirais, tá certo? A distância nossa até o centro da galáxia, até esse buraco negro supermassivo que se encontra em Sagitário, seria de 26 mil anos-luz. Ou seja, se a gente se propusesse a viajar para lá, né, e experimentar aqueles efeitos magníficos, né, relativísticos, que a gente acredita existir nos buracos negros, nós teríamos que fazer essa breve viagem de 26 mil anos-luz. Se a gente pudesse viajar à velocidade da luz, demoraria 26 mil anos. Então, quando você olha na direção de Sagitário, você vai estar olhando para toda essa densidade de estrelas, tá certo? Então, é isso que você está enxergando, uma densidade de estrelas, tá certo? Então, se você tiver um telescópio, um telescópiozinho, ainda que modesto, ou até mesmo um binóculo, você vai poder observar milhões e milhões de estrelas se você observar ali na constelação de Sagitário, onde tem a maior densidade de estrelas, tá bom? Bom, sobre o nosso Sol. O nosso Sol, né, o sistema solar, ele seria composto basicamente pelo Sol, planetas, asteroides e um ou outro cometa, né, que fica circulando nessa área interna ali, sob gravidade, sob efeito do Sol, né? O nosso Sol ele possui 99,8% de toda a massa do sistema solar. Então quer dizer que 99,8% de toda a massa do sistema solar está concentrado no Sol. Ele é composto basicamente de 71% de hidrogênio e 27% de hélio. E é como se o nosso Sol ele fosse uma máquina, né? Uma máquina de fusão nuclear. A força gravitacional, dada a sua massa, é tão intensa que ele junta os núcleos de hidrogênio, né?
E acaba formando outros materiais, outros elementos químicos. Então o nosso Sol, ele funde hidrogênio formando hélio. Então hoje, pessoal, essa proporção seria de 71% hidrogênio e 27% hélio. Quando esse processo for se tornando mais intenso, a estrela, né, o Sol, ele vai ter explosões cada vez mais fortes, até que ele vai começar a fundir os núcleos de hélio, e aí a tendência é o colapso, e a nossa estrela, ela explode, se tornando provavelmente uma supernova, né, e posteriormente ela vai se tornar uma anã marrom, né? Bom, a temperatura do Sol, né, seria de 15 milhões de Kelvin no núcleo, né? Então a parte mais quente do Sol, 15 milhões de Kelvin. Já naquela parte mais externa, que seria a fotosfera, aquela parte que a gente enxerga do Sol, meio amarelada, a temperatura é de 6.000 Kelvin, tá bom? O diâmetro do Sol também é algo incrível, né? 1,4 milhões de quilômetros, tá certo? Para você ter uma ideia, o diâmetro da Terra é 12.400 quilômetros. Se a gente fosse colocar a Terra na frente do Sol, a gente colocaria aproximadamente 109 planetas Terras para poder percorrer, né, perfazer ali o diâmetro do Sol, certo? Então, Sol, ele é uma estrela muito grande, tá certo? Bom, mas quando a gente fala de Sol, né, nós temos nossos vizinhos, né, as estrelas que são relativamente próximas à Terra. E o nosso Sol, ele não é tão grande assim quando comparado a algumas outras estrelas. Você já deve ter, em algum momento da sua vida, observado as Três Marias, né? Nas Três Marias está localizada uma estrela bem amarela e o nome dessa estrela é Betelgeuse, tá certo? Essa estrela Betelgeuse é a estrela mais amarelinha que tem ali próximo nas Três Marias, um pouquinho acima das Três Marias, formando a constelação do Órion, tá bom? Essa estrela, ela é muito maior que o nosso Sol, tá bom? Outra estrela que também é gigantesca, você, em algum momento, pode já ter localizado a estrela de Escorpião. A estrela Antares de Escorpião é uma estrela extremamente amarela que fica no centro da constelação de Escorpião. Você pode identificar como uma estrela grande, bem intenso o brilho dela e amarelo. Essa estrela Aldebaran também é uma estrela super gigante. E quando a gente começa a comparar essas estrelas supergigantes, a gente pode pegar e ter algumas noções, né, do tão grande seria o nosso Sol. O nosso Sol, a estrela mais brilhante que a gente costuma ver no céu, ela se chama Sirius. É uma estrela extremamente, um amarelo meio azulado, né, que a gente pode observar no céu. Então aqui nós temos o Sol e aqui nós temos Sirius. Perceba que Sirius é bem maior que o nosso Sol. Mas quando a gente coloca Sirius do lado, por exemplo, de outras estrelas como Pollux, Arcturus e Aldebaran, que seria uma estrela posicionada no Touro, na constelação de Touro, a gente vai vendo que o nosso Sol vai ficando insignificante. Perceba aqui o tamanho do Sol, né? Aqui, próximo aqui nós temos Sirius, né? Bem maior, né? Apesar que essa proporção, né? O Sol ele seria um pouquinho menor do que Sirius. Esse desenho aqui não ficou muito legal, não. Eu compararia assim o Sol com a metade do tamanho de Sirius. Mas aí você vai percebendo, nós temos Aldebaran, que é uma estrela de Touro. E aí você perceba o tamanho de Aldebaran, Sirius já não está nem mais na escala. E aí nós observamos Antares, que é aquela estrela mais amarelada do Escorpião. Olha só o tamanho de Antares perto de Aldebaran. Sirius já até sumiu, né, pessoal? Sirius já ficou insignificante. O nosso Sol, então, nem aparece. Mas não para por aí, né? Maior ainda que Antares, nós temos a estrela Betelgeuse, que é aquela estrela que fica no ombro do Órion, ou um pouquinho acima das Três Marias. Essa estrela Betelgeuse é uma estrela extremamente alaranjada, né? Quase vermelha. É uma estrela que já está na sua fase final.
E essa estrela, ela é gigantesca. Perceba que ela consegue ser ainda maior que Antares. Mas existem estrelas que conseguem ser bem maiores do que ela. Então, quando a gente põe Betelgeuse do lado da Mi Cephei, né? Ou da W Cephei, e aqui nós temos o Cão Maior, a estrela, uma das estrelas mais brilhantes de Cão Maior. Ela seria a maior estrela que a gente já viu. Essas estrelas, pessoal, comparadas ao Sol, o nosso Sol, ele fica muito pequenino. Aqui nós temos uma foto aqui do nosso Sol comparado ao Cão Maior. A gente pode ver essa imagem, né? Você está vendo que você está vendo só um pedacinho de Cão Maior relativo ao Sol. Mas a gente pode pegar e melhorar isso aqui, ó. Se a gente colocar aqui o Sol e a órbita da Terra, perceba o que seria a órbita da Terra em torno do Sol, perto de Cão Maior. Gente, essa estrela, ela é muito, muito grande, como você pode observar aqui na figura. A gente estaria circulando somente nesse pedacinho do Cão Maior, que seria a órbita do Sol, a órbita da Terra em torno do Sol, né? Então, esse aqui seria o pedaço equivalente, a gente chama esse pedacinho, a distância Terra-Sol, de unidade astronômica. Olha só o que seria uma unidade astronômica perto do tamanho de Cão Maior. Não seria praticamente nada, né, pessoal? Continuando, pessoal, para a gente ter mais uma noção sobre as distâncias, né? Distância Terra-Lua, o corpo natural do sistema solar mais próximo da Terra seria a Lua. A distância Terra-Lua é de 300 mil quilômetros, tá certo? Aproximadamente. Essa distância pode aumentar, chegar a uns 380 ou até mais, cerca de 380 mil, mas ela também pode ser um pouquinho menor, cerca de 280 mil quilômetros. Isso, pessoal, seria o equivalente, né? Se eu fosse comparar, por exemplo, quantas voltas eu teria que dar em torno da Terra para poder compensar a distância Terra-Lua? Você pode calcular que se você desse 8 voltas em torno da Terra, seria o equivalente a você ir da Terra até a Lua, tá certo? Considerando, né, o comprimento da circunferência da Terra, 2πr, onde r seria o raio da Terra de 6.400 quilômetros. Então, se você fizer essa continha, calcular o comprimento da circunferência da Terra, né? Quantos quilômetros você andaria para completar uma volta na Terra, vai dar algo em torno de 40 mil quilômetros, cerca aproximadamente, e você dividisse os 300 mil quilômetros, que é a distância Terra-Lua, pelo comprimento da Terra, você veria que seria o equivalente a você dar 8 voltas em torno da Terra. Mas essas 8 voltas em torno da Terra, pessoal, raciocinando com a velocidade da luz, seria percorrida, se pudéssemos viajar à velocidade da luz, seria percorrida em 1 segundo-luz. Ou seja, você piscou, você estaria na Lua percorrendo, fazendo uma viagem de 1 segundo-luz, tá certo? Essa seria a distância Terra-Lua. Aqui você já pode ter uma proporção desse tamanho, pessoal, em escala, tá certo? Então aqui seria a Terra e o seu tamanho em escala, e aqui seria a Lua, seu tamanho em escala, tá bom? E essa aqui seria a maneira, né? Essa foto foi tirada pela NASA, através de uma nave que estava longe o suficiente, tanto da Terra quanto da Lua, e fotografou os dois astros, e aqui dá para perceber uma proporção entre seus tamanhos e distâncias, tá bom? Agora, se nós raciocinássemos com essa distância Terra-Lua, né? Quantas distâncias Terra-Lua seriam necessárias para a gente percorrer a frente do Sol, o diâmetro do Sol? Você teria 3 distâncias Terra-Lua para percorrer o diâmetro do Sol, tá bom? Aliás, um pouquinho mais de 3 distâncias, quase 4 distâncias Terra-Lua para poder passar na frente do Sol. Aí você já pode ter uma noção de quão grande é o Sol. Imagina que você sairia da Terra até a Lua, você teria percorrido 1/3 do diâmetro do Sol, tá bom? Ainda sobre distâncias, né? Nós temos aqui a distância Terra-Sol. Quantos quilômetros tem se eu fosse viajar
da Terra ao Sol. A Terra ao Sol, pessoal, fica a aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá certo? 150 milhões de quilômetros seria a distância Terra-Sol. Essa distância a gente chama de unidade astronômica, tá certo? Então, quando a gente usa, ela seria uma medida de referência de distâncias que a gente usa no sistema solar. Ah, tal planeta está a X unidades astronômicas. Aí você tira por referência a distância Terra-Sol, que é uma unidade astronômica. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, essa distância de 150 milhões de quilômetros, ou seja, de uma unidade astronômica, ela seria percorrida, se você pudesse viajar à velocidade da luz, ela seria percorrida em 8 minutos. Então a gente diz que a distância Terra-Sol seria 8 minutos luz, ou mesmo seriam uma unidade astronômica, tá certo? Bom, continuando o nosso raciocínio aqui, pessoal, estudando, então nós já conseguimos enxergar, né, a Terra e conseguimos enxergar o Sol, e aqui nós temos algumas distâncias envolvendo o nosso planeta e a estrela que mantém toda essa massa, né, toda essa força gravitacional que mantém o nosso sistema solar. Então nós temos aqui, pessoal, o Sol, né, no centro de tudo, né? É lógico que, na verdade, o Sol tem um movimento relativo em relação ao centro da galáxia, que fica na constelação de Sagitário. Ou seja, o Sol não está parado, ele está orbitando esse buraco negro supermassivo. Quando você pega aqui a distância entre a Terra e o Sol, nós chamamos de uma unidade astronômica, são 150 milhões de quilômetros. Ou seja, demora 8 minutos para você percorrer essa distância Terra-Sol. No meio da distância entre a Terra e o Sol, você tem o nosso planeta mais próximo do Sol, que seria o planeta Mercúrio. Então quer dizer que a distância entre Terra e Sol, uma unidade astronômica, no meio do caminho, a meia unidade astronômica, nós temos o planeta Mercúrio. E na metade entre Mercúrio e a Terra, nós temos o planeta Vênus. Tá certo? Então o planeta Vênus, ele estaria a uma distância de 0,25 unidades astronômicas em relação à Terra, tá certo? Ou seja, seria aproximadamente ali, né? Você pega a distância Terra-Sol, dividiria ela em 4 e aí você acharia a distância aproximada do nosso planeta em relação ao planeta Vênus. Bem próximo aqui da Terra, né, a uma distância de aproximadamente 50 milhões de quilômetros, nós temos um planeta, né, que costuma estar mais perto, dependendo, logicamente, do movimento nosso relativo ao Sol, o planeta nosso vizinho Marte, tá certo? Então aqui Marte estaria a 50 milhões de quilômetros, isso daria aproximadamente uma unidade astronômica dividido por 3. Aqui mais para frente nós vamos vendo os outros planetas. Os planetas, além de Marte, né? Marte também é um planeta exterior, só que ele é bem próximo da Terra. Nós teríamos aqui mais para frente Júpiter. Nós teríamos Saturno a 10 unidades astronômicas. Então quer dizer que se eu fosse fazer uma viagem, né, à velocidade da luz, saindo do Sol e indo em direção a Saturno, eu demoraria 10 vezes o tempo que demora para percorrer uma unidade astronômica. Ou seja, eu demoraria 80 minutos indo à velocidade da luz para sair do Sol e chegar aqui em Saturno, que está a 10 unidades astronômicas. Tá bom? Continuando, mais para frente um pouquinho, nós vamos ter Urano, Netuno, nós vamos chegar em Plutão. Plutão está a 45 unidades astronômicas, né? Ou seja, uma distância 4 vezes maior do que Saturno está, tá certo? Em relação ao Sol. O objeto humano que mais longe já chegou, né, pessoal, seria a Voyager 1. Só para vocês terem uma referência, a Voyager 1 ela foi lançada há mais de 20 anos atrás, tá certo?
Então a Voyager 1 foi lançada, ela está viajando, né, a uma velocidade muito grande, né, e a distância que ela se encontra atualmente seria de 150 unidades astronômicas. Só que ela foi lançada quase há mais de 30 anos. Então a gente demorou 30 anos para andar 150 unidades astronômicas. É o objeto mais distante, né, o ponto mais distante que o ser humano conseguiu atingir com um dispositivo, com alguma tecnologia que foi desenvolvida. E aí você pode avaliar, nós demoramos 30 anos. E quantos são esses 150 unidades astronômicas, quanto que a gente andou, né, em relação à distância, né, Terra-Sol, pegando como uma referência? É como se a gente tivesse caminhado menos de um dia-luz em relação ao Sol. É chocante, né, pessoal? A gente demorou, então, 30 anos para andar um dia-luz. Quando a gente pensa nos confins aqui, né, os confins do sistema solar, a gente considera que seria esse ponto, né, basicamente, onde a nossa Voyager 1 se encontra. A gente, para efeitos de consideração, a gente considera que a Voyager 1 já saiu do sistema solar, apesar que mais para frente nós temos outras distâncias, né? Nós temos a famosa nuvem de Oort, uma distância média de 10.000 unidades astronômicas, e nós temos a nossa vizinha, né, que seria a Alpha Centauri, né, a estrela mais próxima da Terra. A estrela mais próxima da Terra está aqui nessa distância, seria cerca aí, caminhando para 1 milhão de unidades astronômicas. Se a gente fosse considerar a distância entre o nosso Sol até a estrela mais próxima, que seria a Alpha Centauri, aí você está já imaginando, né, pessoal, essas distâncias, você teria uma distância de 4 anos-luz aproximadamente. Então, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, essa viagem seria feita, a viagem do Sol até a nossa vizinha mais próxima, né, que seria a Alpha Centauri, demoraria cerca de 4 anos. Atualmente nós andamos 150 unidades astronômicas em 30 anos, né, pessoal? Então essa é a nossa situação em relação à exploração do espaço, né, dos nossos vizinhos, né? Então, Alpha Centauri ainda é um sonho bem distante, né, em relação a nós. Bom, continuando, né, pessoal, nós temos outras unidades astronômicas, né? Mais para frente a gente vai falar do Parsec, que seria uma unidade que toma a distância Terra-Sol como referência e algumas distâncias relacionadas ao arco de circunferência, tá certo? Especificamente o segundo. Só que a gente vai abordar esse assunto mais para frente, quando a gente tiver com a cabeça mais fresca. Bom, basicamente, pessoal, era essa a ideia que eu queria vender para vocês, né? Sobre as distâncias do sistema solar. Só que agora é a vez de vocês trabalharem, né? Então eu deixo aqui, pessoal, eu vou deixar uma tabela, tá certo? Essa tabela, ela possui os nossos astros e as suas distâncias em milhões de quilômetros e também essas mesmas distâncias, em relação ao Sol e o tamanho desses objetos em relação à Terra, tá bom? E qual que é o desafio que eu vou deixar para vocês? O desafio que eu vou deixar para vocês é o seguinte: a ideia é que vocês peguem, tendo como referência o Google Maps, onde você vai sair da sua casa, vamos supor que você morasse no Sol e tivesse como referência o Sol posicionado na sua casa, tá bom? E na esquina da sua casa você estivesse a uma unidade astronômica posicionada a Terra, tá certo? Então, o Sol ficaria na sua casa, na esquina, aproximadamente, sei lá, 100 metros, não sei, né? Você posicionasse a Terra. Aí a ideia é de você pegar no Google Maps, você ir marcando sempre na mesma direção que você escolher, pode ser direção leste, oeste, noroeste, não importa. Você vai marcando as unidades em unidades astronômicas onde estariam os outros planetas, tá certo?
Então aqui nessa tabelinha nós temos as distâncias dos planetas, tá certo? E também nós vamos fazer um comparativo de tamanho. Se você vai escolher um objeto para representar a Terra ou o Sol, aqui a referência da nossa Terra seria 1. Então perceba que o Sol teria um diâmetro, né, pessoal? Ou poderia considerar também um raio 109 vezes maior do que o raio da Terra. Que objeto você vai escolher para representar a Terra? E que objeto você vai escolher para representar o Sol? Tá bom? Então o desafio que eu vou deixar para vocês vai ser esse. Vai ser vocês escolherem objetos para representarem esses elementos aqui do nosso sistema solar. Esses elementos, então, seriam os nossos planetas e o nosso Sol. Tá bom? Então, pessoal, eu me despeço por aqui. Espero que vocês façam um excelente trabalho, tá bom? Vai estar mais explicado, mais detalhado lá na nossa página, tá certo? Lá, então, a ideia é essa. É vocês escolherem objetos e distâncias utilizando o Google Maps e um objeto de referência onde você colocará cada um dos nossos astros, tá bom? Então, pessoal, forte abraço. Tá bom? Tô aguardando aí para poder ver o trabalho de vocês e espero que vocês estejam gostando do curso. Até mais, tchau!